Os jogadores do Internacional entraram de folga neste fim de semana. A reapresentação acontece na segunda-feira para uma curta preparação, visando o jogo contra o América Mineiro na próxima quarta pelo Campeonato Brasileiro. Mercado e Moledo abrem uma dura disputa pela titularidade na zaga colorada. E Mano já manifestou quem é o seu favorito e que vai ter uma sequência maior a partir de agora. Gabriel Poveda, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, é oferecido ao Internacional. E a gente fala qual a possibilidade desse jogador parar no Beira-Rio. Matheus Dias é solicitado pelo time Sub-20 e vira um reforço importante na reta final da Copa do Brasil. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 29 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Peço desculpa que a minha voz tá um pouco zoada, tá? Eu gritei demais nesse sábado. Assunto para outra hora, mas não vou deixar de trazer as principais informações do dia neste sábado relacionadas ao Internacional, beleza? E eu começo dizendo que os jogadores estão de folga, e de folga no sábado e no domingo, algo que já estava no planejamento do Internacional anteriormente. Como há um espaçamento maior entre os jogos, não tem jogo no fim de semana, nesse sábado e nesse domingo, o Inter já planejou dar um fim de semana para os caras. Porque vamos lá, né? Os jogadores eles também solicitam que, quando tiver um fim de semana para liberar a galera, para que eles possam viajar com a família, para que eles possam fazer uma festa com a criança, alguma coisa nesse sentido, eles possam fazer. E é o que rolou agora. Há muito tempo o Inter planejava e queria dar um fim de semana de folga para os seus jogadores. Aconteceu nesse, reapresentação marcada para a tarde, aliás, manhã de segunda-feira, onde o Inter vai ter uma preparação bem curta para enfrentar a equipe do América Mineiro, tá? Na tarde desse sábado, eu gravei um vídeo falando sobre a zaga do Internacional e uma disputa que existe entre Gabriel Mercado e Rodrigo Moledo. Dois zagueiros de muita qualidade, de muita experiência e que, vamos lá, em termos de nível de atuação, estão fazendo um bom 2023. O Moledo, que estava como titular nos últimos jogos, vinha jogando bem enquanto o Mercado estava machucado, e agora o Mercado está recuperado da lesão muscular que ele teve na panturrilha. O Mano já escolheu quem é o seu zagueiro titular. E eu conto isso nesse vídeo que eu gravei na tarde deste sábado. É só clicar ali para assistir. Mercado ou Moledo, Mano já tem o seu escolhido, pelo menos para os próximos jogos do Internacional, tá? Informação esta que foi trabalhada no CT Parque Gigante e virou uma matéria hoje do Globoesporte.com e que a gente vai aprofundar ao longo dos próximos dias. O Internacional está cogitando a possibilidade de fazer uma pré-temporada fora de Porto Alegre, ao molde daquilo que era feito antigamente. As equipes iam para Gramado, iam para Bento Gonçalves, passavam 2 semanas lá concentrados, realizando o trabalho de pré-temporada e aí davam andamento à sequência do ano. Isso pode acontecer, isso está sendo trabalhado internamente pelo Internacional. É uma ideia que o Mano não se desagrada dela, tá? Nem os dirigentes do Internacional. E aí o Inter pode construir isto para o próximo ano. Vamos ficar de olho. Pode ser em Viamão, por exemplo, no Vila Ventura. Pode ser em Gramado, pode ser em Bento Gonçalves. Pode ser em outra cidade do interior. Pode ser fora do estado. Mas o Inter está cogitando essa possibilidade de fazer a pré-temporada fora de Porto Alegre. E aí envolvendo um período maior de concentração e tudo mais. Quero falar sobre Gabriel Poveda, tá? Um dos destaques da Série B deste ano de 2022, jogando pelo Sampaio Corrêa. Ele desabrochou nessa temporada, fez muitos gols. Eu tenho os números aqui do Gabriel Poveda. Ele fez 36 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro e marcou 19 gols. E o Gabriel Poveda, ele foi oferecido ao Internacional. Essa é a melhor expressão, oferecido ao Internacional. E sim, o Inter acompanha detalhadamente tudo relacionado ao Gabriel Poveda. Como ele está jogando, qual o seu comportamento, como que ele vem atuando do ponto de vista tático, do ponto de vista físico. O CAPAS, Centro de Análise de Prospecção de Atletas, já está com Gabriel Poveda devidamente monitorado.
e como o jogador foi oferecido ao Internacional vira uma possibilidade. Algumas informações importantes, tá? O Inter deverá buscar um outro centroavante na janela do fim do ano, caso o Mikael ele saia. E essa é uma possibilidade. O David, por exemplo, é outro jogador que pode sair no fim do ano. Abre espaço para mais um atacante, se bem que ali o Inter deve buscar um atacante de lado. Mas o Gabriel Poveda tem chamado muito a atenção na Série B e foi oferecido ao Internacional em um ambiente que o Inter procura um camisa 9 um pouco mais confiável para ser um reserva do alemão ou para disputar posição no grupo do Internacional. O Poveda ele vira uma possibilidade. Um molde seria parecido, né, com o Alexandre Alemão, se bem que o Poveda está tendo muito mais destaque do que o alemão teve antes de chegar no Internacional. Mas é um desses jogadores interessantes que o futebol brasileiro mostrou e revelou ao longo do ano de 2022. Ele teve passagens por clubes aqui do Rio Grande do Sul, jogou no Juventude, jogou no Brasil de Pelotas, teve uma passagem inclusive também pela base do Internacional e agora vem nessa especulação envolvendo o Inter, tá? Uma última, sobre o volante Matheus Dias, tá? O time sub-20 do Internacional solicitou e o Matheus Dias, na próxima semana, deverá defender a equipe sub-20 nas partidas da semifinal da Copa do Brasil sub-20. O Inter enfrenta o Palmeiras em 2 jogos, 1º e 5 de novembro. E, obviamente, que por enfrentar o Palmeiras é um jogo complicado para o Internacional e um jogo que demanda uma atenção especial. Por isso, o Inter vai colocar o Matheus Dias descendo do profissional para o sub-20 pelo menos nessa semifinal da Copa do Brasil Sub-20, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A odd do Atlético Paranaense, ela estava altíssima, mas não deu. Flamengo com gol do Gabigol, que também não tinha uma odd muito alta, porque o Gabigol é absurdo, tá? Em momentos decisivos, deu Flamengo e deu Gabigol. Mas eu quero convidar vocês a apostar em Brasil Especiais 2022, tá? Lá tem uma aposta muito boa que é: qual jogador estará na lista final de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022? Por exemplo, o Pedro do Flamengo, que eu estava nutrindo a expectativa dele não se machucar na final da Libertadores, e isso não aconteceu. O Pedro vai para a Copa, tá? E o Pedro tá pagando 1,5. O Everton Ribeiro, por exemplo, do Flamengo, tá pagando 1,7. O Daniel Alves, que não vai, 2. Matheus Cunha, que eu acho que não vai, 2,25. Vai lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!